Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Chamo sua atenção para mais uma palavra de Deus. Gênesis capítulo 7, versículo 1, que diz: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Meus amados irmãos, falar de Noé é falar de um personagem muito popular em toda a Bíblia. Noé é comentado por Jesus. Jesus fala sobre Noé, sobre os dias de Noé. Em Mateus capítulo 24, versículo 37, Jesus disse: E assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Noé é comentado por Pedro. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5, disse que Noé é pregoeiro da justiça. Noé também é conhecido na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, capítulo 11 e versículo 7, que diz: Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, Noé é uma figura simpática e popular, que foi um instrumento usado por Deus para a pregação daquela época, para a divulgação do amor de Deus, que os homens o rejeitaram a mensagem de Deus. O capítulo 7 de Gênesis é uma miniatura, podemos titular de uma miniatura do Apocalipse para aquele povo da época, porque nós vemos o derramar da ira de Deus sobre aquele povo de toda a terra, com exceção a Noé e a sua família. Quando observamos do versículo 11 em diante, diz a palavra do Senhor que naquele mesmo dia, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuvas sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Então se romperam também os abismos, diz aqui no texto, e águas tanto vinham da chuva de cima como também da própria terra. E todo o povo foi morto, não somente os seres humanos, toda a criação, tudo que havia vida expirou. Já diz aqui o versículo 23 do capítulo 7. Então, meus queridos irmãos, mas lendo este versículo primeiro, encontramos aqui uma tipologia, porque
Aqui diz que depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa, tua família na arca. Há um paralelo desse versículo com o versículo de número 13, né? O versículo 13 sendo mais detalhado, que fala aqui dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, suas mulheres. Então, meus irmãos queridos, existe aqui uma tipologia. Por quê? Porque a arca aqui é um tipo de Cristo. Veja que só estava seguro quem entrou na arca. Noé e sua família que entrou na arca, para eles houve segurança. Para mais ninguém houve segurança. E a arca então aponta para Cristo. É um tipo, tipifica Cristo. A família de Noé é um tipo da igreja, dos justos que anunciam o Evangelho, que realmente serve ao Senhor. E diz a Bíblia que esta família entrou na arca. Isto tipifica também o arrebatamento da igreja. Porque existem 10 acontecimentos na Bíblia que apontam para o arrebatamento da igreja. E em Gênesis tem 6 desses 10. Dos 10, 6 está escrito, está detalhadamente mostrado no livro de Gênesis. E esse aqui é um dos tais, Noé entrando na arca. Veja que quando Noé e sua família entrou na arca, o mundo desabou, se desmoronou. Houve ali um intervalo, houve ali um tempo de 7 dias dentro da arca, tanto no versículo 4 como no versículo 10 fala sobre isso. E depois destes 7 dias, então começou a destruição. Também no arrebatamento da igreja, nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. No arrebatamento da igreja vai ser exatamente assim. Quando a igreja for arrebatada por Cristo Jesus, então virá as pragas do Apocalipse, virá as trombetas do Apocalipse, os ais, virá todos os castigos que Deus vai mandar sobre a humanidade. E mesmo assim, aconteceu neste capítulo 7 de Gênesis. É por isso que podemos titular de uma miniatura do Apocalipse para aquela geração da época. Então, meus irmãos, aprendemos aqui neste capítulo que Deus é um Deus de amor, mas Ele também é um Deus que se ira. Ele também é um Deus de juízo. E assim como a corrupção estava geral nesta época, Deus então tratou de punir a humanidade com morte, com destruição. Também não é diferente em nossos dias. Aliás, Jesus falou, que assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Só haverá segurança para quem for arrebatado, para quem entrar na arca, que é Cristo, para quem realmente tiver a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Que Deus em Cristo possa te abençoar e continuar falando ao seu coração
a sua vida em nome de Jesus. Amém.